Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Wesley falando aqui. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre os jogadores que não são tão badalados do elenco do Atlético, o elenco do Atlético recheado de jogadores como Hulk, Nath Fernandes, Keno, Savarino, e os jogadores que estão ali pela reserva, entram de vez em quando, mas que podem ajudar bastante o time do Atlético em 2021. Então, solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Então, galera, esse início de ano, o Atlético está fazendo uma metodologia que nem todos os times do Brasil, surpreendentemente, estão usando, né? Que é usar os jogadores reservas, os que não atuaram muito no ano passado, né? E também os jogadores da base. O Echaporã já entrou, o Savinho, que é da base, mas já está sendo consolidado no time principal, Caleb, entre outros, né? E além disso, os jogadores que não tiveram uma minutagem tão alta no ano passado, na temporada passada, né? Com o time principal. É o caso, por exemplo, de Igor Rabelo, Gabriel, Zaracho, Marrone e entre outros. Então o Atlético começou a temporada com esses jogadores no Campeonato Mineiro, né? Tem sido mais do que suficiente, porque o Campeonato Mineiro não representa exatamente um desafio técnico muito alto, né? Mas a gente tem alguns times que têm um pouco mais de qualidade. Na capital, dá pra gente destacar com tranquilidade times que oferecem um pouco mais de desafio, né, para o Atlético, que é disparado o melhor time do estado. O América tem um time consolidado, acabou de subir da Série B para a Série A, e o Cruzeiro, que apesar da fase, continua sendo o Cruzeiro, né? Então o Atlético começou o time, vamos dar uma olhada aqui no time que costuma ser o titular do Atlético, que é o titular do Atlético, né? Até o final da temporada 2020, 2020/2021, né? O Atlético jogava então com Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana. Aí no meio de campo tinha sempre uma variação, né? O Jair sempre foi titular absoluto, e aí tinha uma troca, uma variação, um rodízio, né? Entre Johan, Alan Franco, de vez em quando os Aracho mais menos, né? Então tinha esse pessoal que ficava fazendo um rodízio ali no meio de campo. E no ataque sempre com Keno, Savarino e Sacha, né? Aí a armação do time era feita por esses homens de meio de campo. Então essa galera toda entrou meio que de férias, né? Um recesso depois do final do Campeonato Brasileiro, que durou mais ou menos ali 15 dias. O pessoal, inclusive, já voltou aos treinamentos e existe até uma possibilidade de voltarem, né, no próximo jogo do Campeonato Mineiro, vai ser na sexta-feira, dia 19. Então, galera, tendo em vista esse time titular do Atlético, né, os jogadores que mais tiveram em campo na temporada passada, então a gente vai destacar então alguns jogadores que têm entrado nesse time reserva, nesse misto, né? Esse misto que é um pouco bombado pelo Hulk, literalmente, né? Que vai ser titular, obviamente, no time do Atlético. Mas tem alguns jogadores que não tiveram muitas oportunidades ou que chegaram agora. O Mariano, por exemplo, ele já estava no time, foi um pedido do Sampaoli. Eu imagino que nem deva ser um salário dos mais baixos, né? Mas praticamente não foi utilizado pelo Sampaoli na temporada passada inteira. O Guga é titular absoluto, jogador de nível de seleção olímpica e tal. Mas na falta do Guga, muitas vezes era usado até o Gabriel, que é um zagueiro que não é exatamente o melhor zagueiro do mundo e era sempre colocado pela lateral direita para suprir essa ausência do Guga, né? O Mariano, então, ele fez os 4 jogos do Campeonato Mineiro e tem ido muito bem, na minha opinião. Ele tem sido um cara que já não tem mais a mesma velocidade das melhores épocas dele. Ele se destacou muito no Sevilha, em um determinado momento, foi campeão de Europa League e tal. Mas ele tem feito um bom trabalho na defesa. Ele tem sido um terceiro zagueiro na saída de bola, por exemplo, e quando as coisas apertam lá atrás, ele sempre tem sido muito importante na recomposição. Então, nesse sentido, o Cuca vai ter uma peça de variação. Além de ser um jogador de qualidade, ele ainda dá uma alternativa para o Guga, que é um lateral muito ofensivo, apesar de ter sido o jogador que mais desarmou, né, no Atlético no ano passado, mas ele tem como característica principal o apoio. Então, se houver uma necessidade de uma variação de jogo ou alguma coisa nesse sentido, então o Cuca vai ter uma possibilidade de ter um lateral um pouco mais defensivo.
Os dois zagueiros continuam sendo Gabriel e Igor Rabelo, né? E não, por enquanto eu não consegui encontrar nenhuma razão para dar qualquer tipo de destaque. Tem sido atuações mais ou menos do mesmo nível que eles tiveram ano passado. Isso, para mim, não representa nenhum tipo de dor de cabeça para o Cuca quanto à definição da titularidade. Eu acho que os dois ainda estão um nível abaixo dos titulares, principalmente do Júnior Alonso, né? Bom, na lateral direita, o Atlético tem um titular absoluto, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil, tanto pela eleição da CBF quanto pelo Bola de Prata, que é o Guilherme Arana, né? Porém, o Atlético no ano passado não tinha um lateral reserva, nem próximo de tal altura, era só jogador de base que era utilizado, principalmente depois que o Fábio Santos foi embora. Então, nesse sentido, o Atlético fez a contratação do Dodô, que era um cara que estava meio escanteado, né? A última passagem dele tinha sido pelo Cruzeiro, e não tinha sido muito bem aproveitado, acabou não engrenando, por uma série de fatores, acabou saindo do Cruzeiro de uma forma meio conturbada. E o Atlético fez a contratação desse jogador, e eu, sinceramente, não tinha muita expectativa de que fosse render muito bem, mas, para minha surpresa, o Dodô tem sido muito, muito sólido na defesa do Atlético. É um jogador muito seguro que, tanto na marcação quanto no apoio, ele é aquele tipo de jogador que só vai na boa, entendeu? E na parte defensiva, ele sempre fica muito bem posicionado. É, é óbvio que é um jogo totalmente diferente do Arana, que por muitas vezes é um lateral, é um meia pela esquerda, né? Mas, mais uma vez, como é a mesma a situação do Mariano, o Atlético tem aí um jogador para ter uma variação de jogo. Uma vez que o Arana é apoio total, nem é dos melhores laterais defensivos, né, que a gente poderia citar, mas o Dodô ele tem essa característica de que tem uma recomposição muito melhor do que a do Arana. Então, dependendo da situação do jogo, pode ser que o Dodô seja uma opção. Bom, essa equipe esse misto quente do Atlético, né? Ele tem sido, no meio de campo, tem sido preenchido por muitos jogadores de base, né? Então a gente vai levar em consideração aqui só os que se destacaram mesmo. Na verdade, o que se destacou, né? E se destacou demais, inclusive. O Zaracho foi esse jogador que foi pedido pelo São Paulo, né? Um cara de 23 anos que era destaque no Racing da Argentina. Estava até na expectativa de ser convocado para a seleção sub-23 da Argentina agora. É um cara de uma qualidade gigante, mas que na temporada passada não apresentou basicamente nada. Ele não teve muita sequência de jogo e nos jogos que entraram, e nos jogos que entrou, ele não apresentou muita coisa, nada para ser suficiente para pleitear uma titularidade, por exemplo, ou pelo menos uma briga por ela. Muita gente que no início da temporada totalmente desacreditado acabou estando muito na frente. Por exemplo, o Johan era uma opção que chegou até ser titular em determinado ponto e o Zaracho muitas vezes nem era lembrado. Fora que ele teve uma lesão muito grave também, né? No meio para o final da temporada. Então o Zaracho tem entrado, ele foi titular em todos os jogos, ele tem jogado muito bem. Ele tem sido dominante no meio de campo na questão de distribuição de jogo. Ele é um cara que erra muito pouco passe, tem uma capacidade física boa, suficiente para correr tanto na parte ofensiva quanto na defensiva do campo. E ele é o cara que tem sido o maestro desse time de início de temporada do Atlético, né, esse mistão. Então o Zaracho, a princípio, muita gente até está comentando que ele tem sido o melhor jogador do Atlético na temporada, junto com o Marrone. O Marrone que a gente vai falar agora, ele tem sido muito importante no Atlético, jogando pelo lado esquerdo do campo. Inclusive o Atlético teve um problema muito, muito pesado, né? Quando o Keno machucou ano passado, teve um problema no cotovelo, ficou muitos jogos aí sem poder jogar. Muita gente fala até que foi nesse momento da lesão do Keno que o Atlético deixou de disputar o título de uma vez, né? E acabou que uma vitória a mais, né, em qualquer um desses jogos que o Atlético perdeu para Goiás, Vasco da Gama, com todo respeito aos times, né? Mas nós estamos falando de times que foram rebaixados. Então, nesse momento que o Keno se machucou, muita gente até pedia a entrada do Marrone por aquele lado, pelo lado esquerdo. Mas na cabeça do Sampaoli, ele era centroavante, né? Era um cara para disputar a posição com o Sacha, por exemplo. E acabou não dando em nada, né? O Atlético tentou com o Vargas pela lateral, pela ponta esquerda, né? E o Vargas não engrenou de jeito nenhum e acabou sendo essa posição, acabou ficando vazia praticamente num determinado ponto do campeonato. Então o Marrone, jogando pela dele,
que inclusive era a posição que ele jogava no Vasco, né, antes da transferência, ele tem jogado muito bem. Tem feito os gols, mas não os gols de centroavante. No jogo contra o Patrocinense, que foi o último jogo do Atlético, ele fez um gol de esquerda ali na divisória, né, da grande área. Então ele é um cara que ele tem uma perna de 1 quilômetro, ele corre demais, não tem a passada tão rápida, mas a perna dele é tão grande que é aquele negócio do Zen Bolt, né? Que o cara tem uma anatomia perfeita para corrida. Então o Marrone ele é muito veloz, ele tem uma qualidade de arremate, talvez não seja o melhor arrematador do mundo, né? Mas ele tem uma qualidade de arremate e vem jogando muito bem no Atlético. Talvez seja entre o Zaracho e ele, talvez sejam os dois melhores jogadores do Atlético na temporada até agora. Vamos continuar falando então do ataque, né? O Atlético teve sempre muitas opções no ataque, mas algumas delas não engrenaram, né? A maioria delas, inclusive, que tinha uma expectativa grande de poder contribuir com o time, talvez até virarem titulares, acabou não engrenando. O Vargas, por exemplo, ele chegou no Atlético com um hype enorme. Foi uma contratação difícil, o Atlético já tinha tentado fazer a contratação dele alguns meses antes, né, de conseguir fechar, e chegou. No primeiro momento, ele até fez um primeiro jogo bom contra o Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Foi um jogo que o Atlético até virou o jogo. Saiu perdendo com o gol da avó, e acabou virando o jogo. O Vargas deu um passe espetacular de calcanhar pro Arana fazer o gol. Eu não lembro se foi o gol de empate ou foi o da virada. Mas o Vargas fez um bom jogo naquele momento, né? E a partir daí não demonstrou muito mais coisa. O Vargas parecia um jogador que estava meio displicente, meio sem vontade, parecia meio desanimado. Alguma coisa parecia que estava atrapalhando ele. Eu não sei se psicológico ou questão de ânimo mesmo, mas o fato é que o Vargas não engrenou em momento nenhum no Atlético. Tanto é que perdeu posição para o Sacha, que no primeiro momento chegou para ser aquele cara que ia fazer aquele quebra-galho, né, vamos dizer assim, até a chegada de um atacante mais pesado, mais de nome, né? E acabou que o Vargas terminou a temporada como titular, muitas vezes, né? Com muito mais chance, muito mais oportunidade e muito mais efetividade. O Vargas não fez muita coisa para receber esse voto de confiança do São Paulo, não. Até insistiu, o São Paulo até insistiu nele, principalmente no momento que o Keno machucou. Então ficava o Sacha pelo centro e o Vargas jogando pela esquerda, e aí foi exatamente onde acabou de degringolar tudo. O Vargas já não fazia um campeonato bom naquela posição de centroavante, né? E pelo lado esquerdo, então foi um fiasco absoluto. Mas nessa temporada, ele foi um dos jogadores que ganhou um período de folga, né? Esses 15 dias, mas até resolveu voltar de uma maneira antecipada, né? Alguns dias antes, para tentar retomar condicionamento. Ele mesmo deu entrevista dizendo que tinha ciência que não tinha sido um bom ano para ele, e a intenção dele era brigar para ser titular. Bola todo mundo sabe que o Vargas tem. E para aquela posição de centroavante, talvez não tenha melhor, apesar dele não ter esse histórico, né, de centroavante, mas ele é um cara que marca muito gol. Na seleção do Chile, só o Sanches, eu acho, que tem mais gols do que ele. Então ele é um cara que tem uma boa capacidade de arremate, mas no Atlético não demonstrou nada disso até agora. Ele entrou como titular no jogo passado, contra a Patrocinense, porque o Diego Tardelli tinha tido um desconforto, alguma coisa nesse sentido, e ele entrou titular e acabou marcando um gol também que é um pouco fora das características também, né? Um gol de esquerda, longe do goleiro e tal, mas foi um jogo razoável do Vargas, o que dá um pouco de ânimo, né, para o torcedor do Atlético, que imagina que ele possa render um pouco mais do que rendeu no ano passado. E por falar no Tardelli, esse é um caso que é controverso, né? Porque chegou num determinado momento da temporada passada, nos últimos jogos, faltavam ali, sei lá, 10 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, e o Diego Tardelli estava recuperado da lesão. Aí foi aquela polêmica, né? Será que ele já está pronto para entrar? Ele até fez algum tipo de comentário na rede social, alguma coisa assim, demonstrando um pouco de insatisfação, dando a entender que já estava pronto para o jogo, mas o São Paulo insistia em não fazer a tentativa com ele. E a torcida do Atlético até ficou um pouco irritada, bastante irritada, né? Porque naquele momento, sem o Keno, parecia que o Tardelli poderia ser uma solução e nunca foi testado. Nunca foi testado.
Então, muita gente até acha que se o Diego Tardelli tivesse jogado, ele teria feito alguma coisa melhor do que o Vargas pelo lado esquerdo do ataque, né? Então, o Diego Tardelli começou o campeonato por causa dessa questão das férias do elenco principal, do time principal, né? Essa questão das férias, o Diego Tardelli começou o campeonato como titular e começou jogando muito bem. Continua, ele já tem uma determinada idade, já não é mais aquele jovenzinho, mas continua tendo uma movimentação boa. Tem jogador que parece que só joga num time, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente pode falar um exemplo, por exemplo, do Marcelo Moreno, que já jogou no Flamengo, jogou em futebol chinês, mas é impressionante, ele só joga no Cruzeiro, ou só jogava no Cruzeiro, né? Nessa passagem não está sendo muito bom, não. Enfim, mas o Diego Tardelli pode ser que ele tenha essa retomada, porque na temporada que ele jogou no Grêmio não foi nada bem. Aí muita gente fala de questão pessoal com o Renato Gaúcho, mas a gente nunca tem muita certeza desse tipo de coisa, né? O fato é que o Atlético tem um jogador de ataque, que não é exatamente o centroavante, mas pode ser que faça a função. Em 2009, quando na primeira passagem do Diego Tardelli pelo Atlético, ele foi o artilheiro do campeonato, junto com o Diego Souza, que na época estava no Palmeiras. Inclusive fazia uns gols bonitos, eu lembro de um lançamento do Correia para ele, pegou de primeira, de fora da área, um golaço. Então o Diego Tardelli pode ser esse cara que vai jogar pelo ataque, e nesses primeiros jogos ele tem feito uma variação, um balanço junto com o Hulk. Então quando o Tardelli tá pelo lado direito, o Hulk vem mais por dentro e vice-versa. Então pode ser que seja uma alternativa. A gente pode falar que tem muitos jogadores disponíveis para essa posição. O próprio Vargas, o Diego Tardelli, o Sacha, o próprio Marrone, dependendo da configuração do time. O fato é que o Diego Tardelli está se apresentando nesse início de campeonato como uma boa alternativa, então, uma arma secreta que a torcida não estava esperando para poder contribuir com o Atlético nesse início de temporada. Bom, galera, então é isso. Se ficou faltando algum jogador que a gente esqueceu aqui de citar, desses reservas, né, desse time que está iniciando a temporada do Atlético, deixa aqui nos comentários se vocês acham que tem alguém fazendo por onde entrar nessa briga da titularidade. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Beleza? Valeu!